Bom, então, iniciando, boa noite a todos. A gente está iniciando mais um estudo, dessa vez do livro Em Busca de Deus, capítulo 7, o capítulo que vai tratar da temática O Olhar Fixo da Alma. É o livro do Tozer. Nós iniciamos o estudo do capítulo 6 na semana passada, já está nos nossos canais do YouTube, tanto da Primeira Igreja Batista em Vila Sílvia, quanto do PIBVIS Estudos e Vídeos Curtos, que é um canal destinado somente a estudos e lives e mensagens mais curtas. E vamos lá, eu vou fazer a projeção do capítulo na tela. Nós vamos tratar algumas temáticas relacionadas ao capítulo 7 e vamos discutir individualmente para enobrecer e enriquecer um pouquinho aí a leitura do livro e para ajudar você que quer compreender um pouquinho mais sobre a proposta do livro, que vai tratar aí desse tema que é buscar a Deus. Então a gente vai trazer aí esse entendimento para você que tem interesse, tá bom? Vamos lá, vou fazer a projeção do estudo na tela. Bom, o livro do Tozer, O Olhar Fixo da Alma, é o capítulo 7. Passando aqui para... Aqui eu falei na semana passada um pouquinho sobre o Tozer, algumas informações só para quem quer acompanhar um pouquinho mais sobre ele, saber quem é o autor do livro. Então, fica aí algumas considerações a respeito do Tozer. E a gente vai começar a tratar sobre o primeiro tema do capítulo 7, que é o encontro com a doutrina da fé. Tema esse que se encontra na página 87 do livro. Então, vamos já iniciar aí a nossa discussão, as nossas considerações. Aí o Lucas, acho que o Lucas pode começar, se quiser, Lucas. Tozer ele vai querer basicamente nos mostrar o conceito de fé, né? A fé ela não está relacionada com uma conceituação, na verdade, né? Perdão, eu falei conceito, mas ele está quebrando que a fé não é só um conceito, né? Se a gente for tentar conceituar a fé, é até difícil de conceituar o que é fé, porque a gente acaba se tornando chato e até cansativo quando a gente tenta conceituar o que é a fé, porque a fé não é para ser conceituada, ela é para ser vivida através ela para ser entendida através da experiência, com a nossa vida, a medida que a gente vai se tornando mais maduro na fé e à medida que a gente vai se relacionando mais com Deus e Deus vai se tornando mais próximo da gente, a gente vai conseguindo fixar mais os nossos olhares espirituais para Deus, a fé vai se tornando mais real para a gente. Porque, como ele fala bem, ele cita até Tomás A. Kempis, né? Não sei se ele está citando ele do livro Imitação de Cristo, mas ele é autor do clássico A Imitação de Cristo, o Thomas A. Kempis, e ele vai falar que eu prefiro viver a fé do que saber conceituá-la, porque às vezes você sabe fazer uma bela conceituação filosófica do que é a fé, mas você nunca viveu na prática, você nunca enxergou Deus, Deus nunca foi real para ti, nunca foi algo próximo de ti, você nunca quis viver em obediência a Deus, né? Como o próprio apóstolo Tiago vai dizer, a fé sem obras ela é morta, né? A fé ela tem que ser acompanhada de frutos, né? Esses frutos são os frutos do Espírito Santo, né? Então essas são as minhas primeiras considerações. Bom, perfeito. Obrigado, Lucas. Paulo, se quiser, fica à vontade, tá? Amém. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Eu vou tentar aqui
tentar aqui trabalhar a ideia da fé, onde o Tozer ele coloca que nós não conseguimos entender o que é a fé. Nós vemos alguns exemplos de fé, de pessoas agindo com fé, mas dizer assim especificamente o que ela fica difícil. Mas eu queria tentar trazer para vocês entenderem, para quem está nos assistindo, então, o que nós podemos ver, o que são os exemplos de fé que nós temos nas Escrituras, o que poderia ser a fé. E aqui, a palavra fé, lá no hebraico, emuná, ela dá a ideia de você se agarrar a algo, né? Você ter firmeza, estabilidade naquilo. Então, já podemos partir de uma ideia de que a fé seria uma convicção, você ter certeza de algo, né? Eu queria aqui também ler aqui é meio difícil de falar de fé sem se lembrar de Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o justo ele tem que viver pela fé. Nós sabemos que devemos viver pela fé, mas é difícil descrever o que realmente é a fé. Mas eu penso que nós temos um bom exemplo do que seria uma fé, a fé. O que seria a fé? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que vai dizer assim, ó, todo aquele, pois, que escuta, Jesus falando, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, nós podemos ver aqui tem uma ideia do que seria a fé. Então, a fé seria isso, você ter convicção, você se agarrar a algo, você estar firme em algo. E o que nós devemos estar firme aqui nesse texto, aqui, em todo o contexto escriturístico, é em Deus, na palavra dele. Então, estarmos agarrados, convictos da sua palavra, crendo na sua palavra. Eu queria também falar um pouquinho aqui sobre o versículo que o Tozer coloca aqui, que diz assim, ó, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra ali, autor, arregon, ela demonstra alguém que governa, alguém que dá, alguém que vê, porque ela é a junção de duas palavras, arre, do grego, que seria princípio, começo, origem, e ago, que é eu vou, guio, conduzo. Então, ele é o princípio que nos conduz a essa fé. E ainda o texto, além de nos mostrar que ele é o princípio que nos conduz a essa fé, vamos dizer, colocar assim, o autor, né? Ele ainda é aquele que nos aperfeiçoa, como diz o versículo, como diz a palavra aqui, consumador, no grego ela dá essa ideia de alguém que aperfeiçoa, alguém que consuma. Então ele vai além dele, vai te aperfeiçoar nessa fé que você se agarrou, que você creu, que você segurou e você teve as suas convicções. Eu acho que vou parar por aqui, acho que tá bom, tá bom? Perfeito, obrigado, Paulo. Eu vou fazer algumas considerações bem breves. Acho que a gente tem uns 6 ou 7 temas para tratar, e todos falam sobre a fé, né? Então, a gente vai desgastar um pouquinho o tema. Hoje tem muita coisa para a gente poder falar. E aqui no capítulo, logo na página 87, quando o Tozer inicia o capítulo, ele inicia a partir da abordagem de uma pessoa que iniciou a sua leitura bíblica, né? Ela iniciou a leitura bíblica e ele fala assim, né? Tal pessoa não irá muito longe na leitura até somente começar a observar certas verdades saltando da página, que são os princípios espirituais por trás do registro da relação de Deus com os seres humanos, entremeados aos escritos de homens, ou seja, na nossa língua, né? Deus falou na língua dos homens. Fica a dica, próximo estudo será sobre esse livro. Então, aqui, Paulo ele fala assim que essa pessoa ela vai começar a descobrir que a leitura bíblica, ela preeminentemente, primordialmente, embasa uma coisa rudimentar. É o piso, é o contrapiso de tudo, é a fé. Então, ele fala assim, no topo da lista de coisas que a Bíblia ensina, no topo, né?
está a doutrina da fé. O lugar de preeminência que a Bíblia confere à fé ficará claro demais para que a pessoa o deixe de notar. É bem provável que ela conclua: a fé é crucial na vida da alma, ou seja, esse é o encontro da doutrina da fé através das Escrituras. Você enxerga ali aquilo que é preeminente, aquilo que é rudimentar, aquilo que é a base para o início de tudo que a gente pode entender como relacionamento entre Deus e o homem, enfim, uma série de outras coisas. Então, assim, eu vou fazer essas considerações bem breves, tá bom? Para a gente poder ir avançando. E já passei aqui para o próximo slide, que é explicando agora, saindo um pouquinho da parte teórica e tentando talvez dar uma explicação um pouquinho mais prática na página 88, o que é fé. Mas se o Lucas quiser fazer as considerações, pode ficar à vontade, tá, Lucas? Pode repetir, por favor? Posso. Na página 88, a gente vai tratar agora a segunda temática, que é o que é fé. Aí, se você quiser falar, já fica à vontade. Tá bom. Então, ele vai falar que há uma pessoa... Conceituar fé, como a gente já disse, não é uma coisa fácil, né? Mas ele vai descrever que a fé, ela é algo crucial para o cristão, né? A Bíblia estabelece a doutrina da fé como algo crucial. Sem ela, a gente não consegue se relacionar com Deus. Sem a fé, a gente não consegue entender a Deus. Sem a fé, não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Sem a fé, não tem como se aproximar de Deus. É por meio da fé que a gente se relaciona com Ele, entende Ele, compreende Ele e obtém a salvação, né? Esse é a condição da fé para se chegar a Deus, né? A fé nos leva ao reino de Deus, né? Sem a fé, a gente não consegue isso. A fé é a que nos faz enxergar que tudo que foi criado por Deus, né? Como o próprio autor de Hebreus, que ele cita, vai falar, né? Pela fé entendemos que o mundo e tudo que há nele foi criado pela palavra de Deus, né? Pelo poder da palavra do Senhor. Então, a fé, ela sempre é uma ação, né? Ela não é um conceito só meramente filosófico. Ela é uma ação daquele que está indo em direção a Deus, né? É uma ação de confiança, de depositar esperança, de ser fiel a Deus, de buscá-lo, de tê-lo como seu único bem supremo, né? Essa é a minha consideração. Obrigado, Lucas. Paulo, pode falar, tá bom? Eu acho que eu acabei me antecipando, né? E já tentando colocar minha definição do que seria a fé, né? E eu acho que até acabei falhando nisso, né? Tentando já trazer a definição, eu devia ter esperado o segundo tema. Não, fica à vontade. É que os temas se confundem um pouquinho, é bastante coisa, né? Então, porque exatamente. Então, o que nós vemos aqui que o Toso está trabalhando é que nós vemos claramente na Bíblia que nós devemos ter fé, devemos exercer fé e tal, mas nós não vemos a definição de fé. Que nem quando eu falo de átomo. O que é um átomo? Dá para me explicar o que é um átomo? É uma formação de prótons, nêutrons e elétrons. Pronto, você tem ali um átomo. Agora, e a fé? A fé é uma coisa meio... É uma coisa meio complicada. Eu acho que eu poderia dizer que não tem uma explicação do que é a fé, do que ela é formada. Mesmo a Bíblia batendo tanto na tecla de ter fé, de demonstrar fé, de crer e tal, mesmo com isso, não dá para mim explicar, que nem o Tozer coloca aqui, e o irmão Lucas já até falou, a não ser por meios filosóficos, e muitas das vezes ainda vamos falhar nisso, de tentar explicar de fato o que é a fé. Mas como eu acho que eu já coloquei como eu já coloquei no primeiro tema, acho que eu já acabei explicando o que seria a fé. Você se agarrar, você se apegar a algo. E uma coisa que ele diz aqui no versículo 89, ele diz assim, ó, o texto bíblico presume a presença de fé e mostra em que ela resulta, em vez de declarar o que ela é. Então, a Bíblia demonstra o que seria o resultado da fé,
o resultado, que é você praticar, exercer aquilo, mas ele não demonstra o que ela não explica o que é a fé. Eu acho que eu vou parar por aqui, tá bom? Obrigado. É difícil mesmo, é um pouco genérico quando a gente fala a palavra fé, parece que é uma imensidão de possibilidades sem que a gente consiga chegar numa explicação assim muito de duas linhas, né? A gente existe um personagem bíblico que ele é muito conhecido por ser caracterizado como o pai da fé. A gente está falando aí de Abraão. E por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque lá em Gênesis, quando Deus faz a promessa, Deus faz primeiramente o pedido para que ele saísse da sua terra e da sua parentela e fosse para uma terra que ele não conhecia e faria dele uma grande nação, ou seja, havia ali a promessa de um filho, mesmo sendo ele já de idade avançada, a sua esposa também, a sua esposa é estéril, então ele creu numa esperança que a princípio era improvável, né? Então a gente consegue então entender que a fé é prática, a fé ela não é simplesmente conceitual, né? E Tozer vai falar de uma fé prática e não apenas conceitual. Ou seja, ele fala, não vamos falar de fé em termos filosóficos, vamos falar de fé em termos funcionais, ou seja, uma fé atuante, uma fé ativa, uma fé que exerce um papel de maneira que isso se torne prático enfim, que isso possa transformar e levar a pessoa a ter, digamos que, atitudes que até então ela não tinha. E é nesse sentido que eu definiria a fé como algo mais prático, a fé como algo que nos aproxima de Deus, e não como uma crença. Claro que existe a crença racional. Tiago 2, se eu não me engano, 2,18, fala assim, você crê em Deus? Que bom, faz bem, os demônios também creem e estremecem. Ou seja, só a crença racional não é suficiente, porque senão a gente diria que o demônio tem fé, né? Então a fé vai muito além de uma crença racional, ela se concretiza na prática e na questão da funcionalidade, no sentido de nos mover em direção a Deus, de fazer com que a gente creia, de fazer com que a gente se guarde, que a gente se santifique, que a gente, enfim, possa exercer a vida cristã de uma forma mais atuante. Então, eu vou por essa linha, um pouco complexo demais, né? Mas eu vou findar aqui as minhas considerações e já vou passar para o próximo tema. A fé em prática. Assim, os temas se confundem um pouco. Eu acabei falando de fé e já falei de fé prática, mas quando for para falar, eu tento falar de uma forma um pouco mais sucinta. Lucas, fica à vontade para falar aí sobre a fé em prática da página 90, tá? Tá bom. É claro que ele tá tratando sobre a mesma temática, né? Ele começou a demonstrar no livro, né, que a fé é o olhar fixo para Deus. Quando eu olho para Ele e eu entendo no meu interior que o Senhor Deus é a minha única esperança, né? É meu único bem supremo. É o único meu único tesouro. É tudo que eu tenho. É tudo que eu posso confiar é Deus. Eu não posso confiar a minha salvação a mim mesmo, porque eu não conseguiria pagar o preço, eu não conseguiria praticar toda a lei de Deus, eu não conseguiria me aproximar, me achegar de Deus, se não fosse por meio da fé. Eu me lembro dessa parte prática da conversão de Spurgeon, né? Ele vai até citar, né, que ele vai comparar a fé com o olhar. Ele vai até citar uma passagem do Antigo Testamento, que é quando o povo foi atingido por uma praga e Moisés construiu Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze, se eu não me engano, e quem olhasse para essa serpente seria salvo da doença, né? E isso é uma ilustração, é uma coisa que aponta para Cristo, é uma tipologia do que Cristo ia fazer. Moisés está sendo um tipo de Cristo. Cristo ele foi erguido no madeiro, e todo aquele que olhar para o Cristo crucificado, que morreu por nós, que se entregou por nós, que padeceu por nós, vai ser salvo. Todo aquele que olhar fixamente para Cristo e falar,
não há outro lugar, não há para onde eu ir, senão a ti, Cristo, porque só por meio de ti eu consigo me relacionar com Deus, eu consigo ter um relacionamento com Deus, eu consigo me aproximar do Senhor, porque é por meio da fé que eu obtenho a regeneração e a justificação, que a justificação é quando Deus imputa a justiça de Cristo a mim, né? Estava falando sobre a conversão de Spurgeon, foi exatamente sobre um texto de Isaías, né, que diz: olhai para Cristo, para o Senhor e sede salvos, né? Ele ouviu essa pregação numa igreja metodista e era um pregador simples, e ele fala: para olhar, você não precisa ser um intelectual, você não precisa ser, é só olhar, você não precisa de esforço, não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, não precisa de esforço para ser fé. Por isso que a fé também ela não é algo meritório, né? O mérito está sempre naquele em quem a gente deposita a nossa fé, né? E só até aqui. Amém. Paulo, pode falar, tá bom? Ô, irmão Alan, sabe o que eu ia pedir para você também? Colocar o segundo tema, porque eu não sei nem por que deixei separado, por que eu separei eles. Não, o próximo, depois desse, depois da página 90. Aí, porque é a mesma coisa, tanto o primeiro tema como o segundo tema acabam sendo a mesma coisa. Vocês me desculpem porque ficou muito difícil separar, porque ele tá tratando de um único assunto, mas eu tentei trazer de forma separada, distinta, uma coisa que ele mesmo está tratando de forma única. Mas eu achei interessante aqui, eu vou ler. Diz aqui assim, ó, na página 90, o autor falando, ó, em uma história dramática do livro de Números, a fé é vista em ação. Israel esmorecera e falara contra Deus, de modo que o Senhor enviou serpentes furiosas para o meio deles. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, ele coloca o texto aqui, né, que morderam o povo e muitos morreram. Números 21, 6. Diante do problema, Moisés buscou a Deus em prol do povo, e o Senhor o ouviu e lhes deu um remédio contra a mordida das serpentes. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse sobre um ponto à vista de todo o povo. E quem foi mordido, olhar para ela, ou seja, a serpente de bronze, né, viverá. Como vocês podem ver no versículo 8, aí de Números 21. Moisés obedeceu, e quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. E aí ele coloca aqui no final da página 90, ele coloca assim, a pessoa comum, ao ler isto, faria uma importante descoberta. Notaria que olhar e crer eram termos sinônimos, ou seja, a mesma coisa. Olhar e crer é a mesma coisa, ele está dizendo aqui. E o que acontece? Alguns hereges vão tentar dizer o seguinte, que por Deus enviar no Velho Testamento essas serpentes, isso fazia dele um mau Deus. Mas não. Muito pelo contrário. Isso faz dele um Deus soberano, já demonstrando uma coisa que ocorreria no futuro. Porque Jesus vai citar isso lá em João capítulo 3, como o autor mesmo coloca aqui. Ele vai citar isso quando ele está falando para Nicodemos. Ele fala assim, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o filho do homem, ou seja, ele mesmo, né? Seja levantado. O que acontece? E ao ler isso, eu parei para pensar, as pessoas blasfemaram contra Deus e Deus enviou serpentes para picar ela. Essas pessoas eram picadas e morriam. Então Deus exigiu de Moisés, falou para Moisés, ó, quando Moisés intercedeu pelo povo, tá, faça uma serpente de bronze, coloque lá. Toda vez que as pessoas olharem para elas forem picadas, elas olhar para essas serpentes, vão ser curadas. Né? Deus não fez isso para ver idolatria, nada disso. Não, muito pelo contrário. Acabar adorando, depois no futuro, nós vamos ver, acho que no livro de Juízes, que eles estavam fazendo isso, mas na princípio não faziam isso. Quando eles eram picados, eles olhavam para a serpente e eram curados. Assim também é nós, porque nossos pecados foi contra um Deus santo. Então, quando nós pecamos contra Deus, ele já exigiu que nós olhássemos para ele para que nossos pecados fossem perdoados. Então, isso simboliza, assim como as pessoas pecaram contra Deus, a picada, quando as serpentes picaram as pessoas, elas olharam para aquelas serpentes e foram curadas. Assim, quando nós pecamos contra Deus, foi necessário que olhássemos para ele para sermos curados, para o próprio Deus ali no madeiro. Então, o Deus se fez homem, olha só, ele demonstrando seu amor. Ali, em Números 21, ele já estava demonstrando o que ele mesmo ia fazer.
Ele já estava demonstrando o que ele ia fazer. Que nós pecamos contra ele, blasfemamos contra ele, e para que a ira dele não se recaísse sobre nós, ele ia se fazer homem para ser pendurado no madeiro. Lógico que algumas pessoas podem pensar, não, mas ali era Jeová, não era Jesus. Não, é a mesma pessoa. Jesus é Jeová, nós temos que entender isso. Ah, então Jesus é o Pai. Não, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Não são três pessoas separadas, mas distintas, que formam um único Deus Jeová. E quando nós vamos lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, Paulo fala, não tentemos a Cristo como estes também tentaram. Está falando do povo de Israel, né? E foram picados pela serpente. Então, quando eles tentaram Cristo, quando eles provocaram a ira de Cristo, então veio sobre eles as serpentes e picou a todos ali. E assim, já Cristo simbolizando que ele viria e morreria por nós, para que toda vez que nós olhássemos para Deus, buscássemos a Deus, colocássemos a nossa fé em prática, em ação, reconhecendo o senhorio de Cristo, que nós éramos pecadores, tínhamos pecados contra Deus, nós pudéssemos ser curados e sarados dos nossos pecados, tá bom? Acho que aqui tá bom, eu vou concluir, tá? Amém, amém, muito bom. Digamos que a serpente, nesse contexto, prefigurava um Cristo que estava por vir, né? Se eu falar alguma besteira, me corrijam. É a ideia de sempre do Antigo Testamento, apontando para o Novo, né? Sendo uma sombra do Novo, né? De alguma maneira. Hebreus 12, né? Fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... calma aí, desculpa. Tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, ou carreira, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, sem Jesus é impossível, sem os olhos fitos, sem esse crer demonstrado pelo olhar. E aqui nesse contexto, esse olhar não é apenas um olhar exterior, como o Tozer bem explica, está falando de um olhar interior, que é com o coração, né? Que é o olhar fixo da alma, sem a gente contemplar esse Jesus que é o autor e consumador da fé, a nossa própria fé, se é que a gente pode dizer que nós temos alguma fé, ela se torna insuficiente, né? Então é necessário que nós olhemos para Jesus, porque sem ele nós somos completamente incapazes. Primeiro, somos incapazes de nos livrar dos nossos pecados, porque nós já nascemos pecadores, pecamos a vida toda, então ele é o único que pode nos salvar do pecado, porque ele viveu uma vida inteira sem pecado, coisa que nós nunca conseguiríamos, e quando nós depositamos fé nesse homem que foi justo, sem pecado, ele nos justifica pelo mérito dele. Nesse sentido, a fé também não é meritocrática, muito pelo contrário. Meritocrática só para Jesus, para a gente nunca. E também pensando no processo de santificação, né, que sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não temos a menor possibilidade de permanecermos firmes nos caminhos de Deus. E o Lucas citou aí do Spurgeon, né, o Spurgeon se converte aí num culto, numa igreja metodista. Ele era calvinista, mas nesse dia ele tinha 15 anos de idade, o Spurgeon, e ele estava desesperado, querendo encontrar Cristo. E ele entra numa igreja metodista porque estava nevando muito. Ele falou, vou entrar aqui mesmo porque foi a primeira que ele encontrou. E aí ele ouve lá um obreiro pregando Isaías 45, se eu não me engano, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E ele se converte com essa pregação. E para quem conhece o Spurgeon, nós estamos falando de um homem que é considerado o príncipe dos pregadores, né? Um dos maiores homens aí, um dos maiores pregadores, um dos maiores homens passaram pela Inglaterra. Você pode colocar Spurgeon do lado de John Wesley, Whitefield, Finney. Então, assim, Spurgeon foi sensacional e eu gosto muito dessa história e muito, muito legal o Lucas ter citado. Eu também, quando eu li esse tema, eu lembrei do Spurgeon na hora. Bom, vamos lá. A fé tira toda a vanglória. Eu falei um pouquinho também, né? Não tem como, a gente acaba falando, né? E por que... Vai lá, Lucas. A fé tira toda a vanglória. Faça suas considerações. A fé tira toda a vanglória pelo fato de Romanos 1, né?
o Romanos 1, de 1 a 3, ele vai demonstrar a corrupção, né, do ser humano. Ele vai falar, Deus criou um mundo belo e se revela através desse mundo belo, como a gente viu no estudo anterior. Mesmo assim, o homem, por sua natureza pecaminosa, ele prefere adorar as coisas criadas e não o Criador de todas elas. E ele se entrega a desejos contrários à sua própria natureza, como o ato da homossexualidade, né? E qualquer outro tipo de perversão. Às vezes a nossa heterossexualidade esconde uma multidão de pecados, né? A gente tem uma heterossexualidade totalmente distorcida e totalmente fora dos padrões bíblicos de Deus, né? Então todos pecaram, tanto o judeu quanto o grego, estão encerrados debaixo da ira de Deus e estão destituídos da glória de Deus. Não há como a gente se aproximar de Deus a não ser crendo que Cristo ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. E por meio de Adão, muitos pecaram, muitos herdaram uma natureza pecaminosa, muitos caíram, todos caíram, né? E por meio de Cristo também, todos podem se achegar a Deus, todos podem ter um relacionamento estabelecido com o Senhor Deus novamente, né? Porque pelos méritos dele, se a gente crê nele, pelos méritos dele, a gente vai ser salvo. Pelos méritos dele, Deus vai enxergar a justiça de Cristo em nós. A justiça de Cristo vai ser imputada a nós, né? E Cristo pagou pelos nossos pecados. Em troca, a gente dá os nossos pecados e Cristo nos dá a sua justiça, né? Muito bonita essa questão, né? Do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo por nós. E ela acho que ela também acaba até tirando toda a vanglória pelo fato de que Efésios 2 vai dizer assim: sois salvos pela graça, sois salvos pela graça, não por obras, sois salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós. Ou seja, tanto a salvação, quanto a graça e quanto a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, a própria fé é um dom de Deus. Então, nem crer eu poderia se a graça de Deus não me capacitasse a isso, né? É interessante como Deus anula toda a vanglória para o homem. O homem não vai poder dizer, eu fui salvo porque eu era bom, né? Mas eu era bom, né? Eu fiz alguma coisa, eu era judeu, eu era descendente de uma família rica. Não. Você foi salvo pela graça de Deus e por meio da fé, né? E a fé que você teve não veio de você, era um dom de Deus, né? Vou encerrar minha fala por aqui. Amém. Amém. Muito bom. À vontade, Paulo. Amém. Eu ia citar esse mesmo texto de Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, mas o irmão já colocou, muito bem. E então eu vou colocar as duas citações do Tozer, uma na página 92, que ele diz assim, ó: a fé é a menos egoísta das virtudes. Por natureza, tem rara consciência da própria existência. Nossa, olha. Como o olho que enxerga tudo na sua frente e nunca se vê. Nossa. A fé se ocupa do objeto sobre a qual repousa e não presta absolutamente nenhuma atenção em si mesma. Enquanto olhamos para Deus, não nos enxergamos. Bendito livramento. Nossa, eu achei esse aqui muito forte do todo, colocar assim, tipo, ele compara a fé com o olho, né? Eu tô vendo vocês agora, mas eu consigo ver meu olho ficar disso aqui que tá transmitindo, né? Mas o olho, para si mesmo, ele não consegue se ver. Ele não consegue olhar para si mesmo. Assim também a fé. A fé, ela não aponta para si, ela não olha para si. A fé não me faz olhar e falar assim, nossa, caramba, como eu tenho fé, como eu sou uma pessoa de fé. Não, muito pelo contrário. Não, a fé, ela te aponta para Cristo, ela te leva para Cristo, ela faz você olhar para Cristo. Como nós já trabalhamos a fé, da ideia de você se apegar a algo, ser convicto de algo. Ser convicto de quê? De você é um homem de fé? Muito não, lógico que não, muito pelo contrário. Ela faz você ser convicto de que você é um pecador, você precisa daquele salvador, do único que é salvador, né? E aí no capítulo 93 ele coloca assim, ó: a fé não é um ato meritório em si mesmo,
O mérito pertence àquele a quem ela é direcionada. Olha, então o mérito é de Cristo, porque ela é direcionada para ela. Lembra do que nós lemos? O autor e o consumador da nossa fé. É dele que partiu a nossa fé. Ele é o princípio, o originador. É ele, o príncipe. Essa palavra pode ser traduzida como príncipe, se não me engano, que é usada até em Hebreus 2:10. O príncipe, o governador da nossa fé. Quem governa é ele. A fé é um redirecionamento da nossa visão, um desfocar da nossa visão com um novo focar em Deus. O pecado deturpou a nossa visão por dentro e a tornou egoísta. A descrença colocou eu onde Deus deveria estar e se aproxima perigosamente do pecado de Lúcifer, que declarou: estabelecerei o meu trono acima do trono de Deus. A fé volta a olhar para fora em vez de para dentro. A vida inteira entra nos eixos. Nossa, então ele está falando assim que, tipo, o pecado nos tornou pessoas cegas, egoístas, que em vez de olhar para Deus, acaba olhando para si mesmo, que tirou Deus do seu lugar, do seu trono, né, de forma metafórica, e se colocou ali. O homem passou a olhar e falar assim: nossa, como eu sou santo, como eu sou perfeito. E aí Deus, pela sua bondade e misericórdia, coloca a lei para que nós olhamos e falamos: meu Deus do céu, eu não sou isso, não. Eu não sou santo, não sou bom, não sou perfeito. Eu sou um pecador e eu mereço, pelas escrituras, a ira de Deus. E aí Deus, pela sua bondade e misericórdia, novamente vai lá e se faz homem e nos oferece a salvação por meio desse olhar, um olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Eu ia falar aqui sobre Lúcifer e tal, esse texto aqui que ele usa de Isaías 14:12, que eu entendo ali não ser Lúcifer. O que acontece? Na verdade, a palavra ali... Eu não vou fugir do tema, não. Eu acho que vou deixar por aqui. Tá bom. Vou terminar aqui, tá bom? Beleza. Vocês já falaram muito bem. Só recapitulando, conforme o Lucas citou Efésios 2, a fé, ela tira a vanglória primeiramente porque ela não pertence a nós, ela pertence a Deus, né? Esse é o primeiro passo. Hebreus 12, o autor e consumador da fé é Jesus, então a fé dele não é minha, então eu preciso da ação do Espírito Santo, da ação de Deus para que eu tenha. Se essa ação se Deus não realiza essa graça preveniente no meu coração, provavelmente não, eu não terei fé. Então isso já nos deixa totalmente desprovidos de uma autojustificação de alguém que, eu encontrei a fé pelo meu próprio mérito. Não, com certeza você não conseguiu essa façanha, isso é impossível, né? E o restante, acho que vocês já elucidaram muito bem. As citações aí que o Paulo fez na página 92, 93, eu anotei também, mas foram muito bem citadas. E é isso, nós não temos do que nos gloriarmos, sendo que a competência da fé, ela é única e exclusivamente de Deus, e a fé, ela não é para que a gente olhe para nós, né? Porque se eu tivesse fé para olhar para mim mesmo, não encontraria nada de bom. Então eu olho para um Deus salvador e um Deus que pode me transformar, porque como Paulo bem explicou, o pecado deturpou completamente a minha alma e me deixou cego. Então nós precisamos de Deus para ter fé. Nisso nós não temos mérito e não podemos ter nenhuma vanglória quanto a isso. Bom, vamos lá, próximo tema. Aqui a gente vai tratar, normal, página 95, a fé simples e inalcançável. Se você quiser começar, Paulo, para falar, ou a gente quer passar para a fé mútua, que é o próximo tema? Não, dá para falar. Agora que eu lembrei o raciocínio. Aí, pode começar, depois vai o Lucas, depois eu, pode ser? Tá bom. Eu queria aqui ler uma parte do todo, na página 95, que ele coloca: ora, se a fé é olhar do coração fixo em Deus, e se esse olhar é apenas o erguer dos olhos para encontrar os olhos de Deus, que tudo vem, segue-se que ela é uma das coisas mais fáceis que se pode fazer. Seria típico de Deus facilitar o que há de mais vital e colocá-lo ao alcance da possibilidade do mais frágil e pobre entre nós. Então nós podemos ver aqui que a fé, ela é algo simples, belo, tranquilo, mas ela é inalcançável, porque ela não é algo que parte do homem. Então, ela é uma coisa inalcançável. Por quê? Como nós lemos no capítulo antes, o Tozer, ele usa esse versículo 8 de Efésios 2
ele tratando ali pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ele trata essa ideia do dom de Deus, está se referindo à fé. Mas nós vemos que o Tozer ele coloca que a nossa fé, a nosso olhar, ele foi deturpado pelo pecado. Então, logo, se o olhar para Deus é exercer a fé, e o meu olhar foi deturpado, então logo essa coisa simples se tornou algo inalcançável. É impossível eu alcançar isso por causa do pecado. Por isso que a nossa esperança tem que estar em Cristo. Que é Cristo, que é o autor, o consumador da nossa fé, pela sua graça, pela tua bondade e misericórdia, nos dá essa oportunidade de olharmos fixos para Deus, de termos fé, de exercer essa fé prática. Acho que aqui eu concluo, tá bom? Beleza, meu querido Lucas, fica à vontade. Entendi. Realmente a fé, ela é algo inalcançável por nós mesmos, né? Você pode se exercitar para ter uma ação de melhorar, de bondade, mas vai ser sempre uma bondade superficial, né? Você nunca vai mudar 100%, né? Não sei se você já teve algum... Quem tem algum parente ou amigo que é usuário de droga, você vê muitas vezes ele falando, eu quero parar de usar de drogas, mas eu não consigo dar esse passo assim sozinho e, e mudar a mim mesmo, né? Como a fé, esse olhar fixo para Deus que nos transforma, né? Você olhou para Jesus, tem uma vida transformada, claro que de maneira progressiva, né? No dia para noite você era sei lá, um drogado, virou do nada uma pessoa mais santa do mundo, não é assim, é aos poucos. E por nós mesmos a gente não consegue mudar, a gente sempre vai ter uma fé como uma fé racional, tipo, eu acredito que Deus existe, eu posso acreditar que Ele é capaz de mudar minha vida, eu posso acreditar que Ele pode transformar a minha vida, mas não desce para o coração, não consigo exercitar essa fé na prática, né? Essa capacidade de desejar e fazer aquilo que é bom, né? Que é algo próprio da fé salvífica, né? A gente não tem em nós mesmos, né? Então, vou ficar até aqui porque o irmão Paulo com certeza já destrinchou muito bem essa questão, né? Amém. Eu fiquei na dúvida quando eu vi essa palavrinha inalcançável. Aí o Paulo explicou bem, e sim, obviamente, é muito coerente, né? Conforme a gente já até falou, que isso é dom de Deus, isso não vem do homem, né? Isso não pertence ao homem. Ela é simples, mas ela é inalcançável no contexto em que o empreendimento de esforço humano, individual, sem a ação de Deus, não gera a fé, né? A gente precisa desse dom de Deus. Às vezes, eu lendo aqui esse capítulo, na página 95, o Tozer ele faz essa proposta de uma fé simples, e muitas vezes eu me pergunto, será que ele está querendo dizer que se a pessoa empreender esforço, ela vai chegar lá? Na verdade, não é bem isso que ele quer dizer. Ele deixa no ar a ideia de que é necessário a ação de Deus, né? Ele mostra o caminho, que é através das Escrituras, que é através do conhecimento da Bíblia, mas a gente precisa entender que não é simplesmente a ação do homem, a gente precisa de Deus, né? Resumindo, precisamos de Deus para ter fé. A gente não vai conseguir empreender esforço, não, eu vou ter fé por mérito próprio, porque isso seria, além de ser antibíblico, isso seria inclusive impossível. Eu acho que não tem muito mais o que falar, senão eu vou ficar enchendo linguiça aqui. Às vezes é até um pouquinho difícil de achar algumas palavras para explicar bem, pode ficar um pouco confuso. Vou passar para o próximo tema, tá? O último tema. A gente quer ser bem sucinto mesmo, e como foram muitos temas. A fé mútua na página 97. Você quer começar, Lucas? Eu não entendi muito o que o Paulo quis dizer quando ele separou isso, então melhor ele Legal. começar. Perfeito. Eu também ia perguntar para ele. Eu acho que eu entendi, mas ele falando eu vou confirmar. Fica à vontade aí, Paulo. Bom, eu peço desculpa se eu não fui muito objetivo com os temas. Tá bom?
Mas é que na página, eu coloquei a página 97, né? Na página 97 ele coloca assim, ó, alguém pode recear que estejamos exagerando ao enaltecer a religião privada, que o nós do Novo Testamento esteja sendo substituído por o eu egoísta. Já ocorreu a você que 100 pianos, todos afinados do mesmo diapasão, automaticamente estão afinados com um com o outro? Há um acordo comum entre eles por estarem afinados, não um com o outro, mas com outro padrão ao qual cada um deles deve se curvar. De igualmente, 100 adoradores reunidos, cada um olhando para Cristo, no coração se encontram mais próximos uns dos outros do que seria possível caso se pretendesse que se tornasse uma unidade consciente e voltasse os olhos para longe de Deus, a fim de lutar por uma comunhão mais íntima. Então, nós vemos aqui que o Tozer começa a trabalhar a ideia dessa fé mútua, de estarmos reunidos juntos. E como eu já até falei, eu penso que quando Jesus fala assim para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, né, que ele vai falar sobre a oração, e ele fala assim, capítulo 5, capítulo 6, ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, orem, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino. Então, o Jesus toda hora trabalhando essa ideia de nosso, nós. Por quê? A fé em prática é isso, nós estarmos com o corpo de Cristo reunidos em uma somente, em um só coração. Eu queria ler 2 textos aqui rapidamente, tá bom? E passar a palavra para os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 3 e até o 5, até o 6 diz assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então nós vimos as Escrituras demonstrando que a fé prática é isso, é uma fé mútua, não é uma fé individual. Ah, já sei, vou ser um desigrejado. Não preciso de igreja. Eu sou a igreja. Um herege pensa uma coisa dessa, mas não um cristão. Um cristão, de verdade, ele vai pensar assim, ó, eu fui salvo pelo mesmo Deus do meu irmão. Então, logo, eu tenho que estar reunido com ele. Eu tenho que fazer parte desse corpo. E João 3, vou terminar aqui com João 13, 34, 35, que eu sempre cito, eu amo esse texto, a minha parte, nossa, eu acho que mais preferida da Bíblia é essa. Texto, versículos mais... para mim, são os melhores, tipo, não é os melhores, mas os meus prediletos, né? Da Bíblia, que diz assim, ó, versículo, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o exercício da fé. O amor é um exercício da fé. Então, quando eu tenho fé em Cristo, eu automaticamente demonstro meu amor pelo meu irmão em Cristo. E isso não faz com que eu pense assim, não, já sei, eu creio no mesmo Deus que ele, eu vou ficar na minha casa, eu vou adorar a Deus pelo YouTube. Não, não vai fazer, jamais. Eu quero estar próximo desse meu irmão, eu quero estar junto com esse meu irmão. Não lá na igreja somente, lá no templo, mas na minha casa, onde for, eu quero estar com esse meu irmão, unido no Espírito, adorando ao Deus que tanto salvou a mim quanto a ele. Então, é nesse sentido que eu quis trabalhar a fé mútua, tá bom? Alan, eu acho, deixa eu ver aqui, eu tô recebendo uma mensagem da minha esposa, eu vou precisar dar uma retirada, tá bom? Por isso que eu tentei ser o mais rápido possível, me desculpa aí, tá bom? Mas eu vou deixar ligado aqui, se der tempo de eu voltar a dar um tchau, se não der, tudo bem. Tá bom, fica à vontade, Paulo, obrigado, viu? Vai lá, Deus abençoe. Eu que agradeço por você. Lucas, se quiser falar, fica à vontade. Falar assim, então, muito bom, gostei, agora que eu entendi o que o Paulo quis dizer, esse tema é muito bom e achei muito, muito pertinente ele separar isso. Porque a conversão e Deus não veio só restaurar a humanidade consigo mesmo, né? Com ele, Deus e a humanidade. Veio quando eu me converto, eu não estou só me reconciliando com Deus, eu estou me reconciliando com Deus e com o seu povo. Antes eu não podia ter uma comunhão perfeita com as pessoas, assim, mas aos poucos, por meio da conversão, vou
aperfeiçoando essa comunhão e vou me tornando mais próximo, vou me tornando mais uno com essas pessoas. Então a gente pode dizer que Deus reconciliou. Quando uma pessoa se converte, ela não foi só reconciliada com Deus, ela foi reconciliada com Deus e com o povo que esse Deus escolheu, né? Então a gente pode ser pode se amar mutuamente, né? Então, relacionando isso com um texto do C.S. Lewis, né, que ele vai falar sobre a questão da amizade no livro lá, Os Quatro Amores, que é Filos, né? Ele vai falar que a amizade, ela nasce quando a gente tem algo em comum com essa pessoa, né? Quando a gente tem seja um objetivo em comum, planos em comuns. E nós cristãos, o que temos em comum? A gente tem Cristo, a fé em Cristo Jesus. E essa fé, esse propósito de glorificar Cristo, de expandir o seu reino, ele deve nos unir e nos tornar cada dia mais próximos, né? Uns dos outros, cada dia mais unidos uns com os outros. Cada dia mais, como eu posso dizer, amando uns aos outros. Mais comunhão uns com os outros. E esse é um laço inquebrável, né? Porque Cristo nos uniu e não há coisa que a gente possa fazer para nos separar. Não há um pecado que um irmão possa cometer que eu nunca mais vou falar com ele. Não. Cristo me perdoa de uma dívida infinita, porque eu não posso perdoar meu irmão. Cada dia a gente vai estar mais próximo um dos outros se a gente entender de verdade o que é o Evangelho, né? Que é uma restauração do meu relacionamento para com Deus e para com o meu próximo. Né? Só até aqui, para não estender, não ficar falando, enchendo linguiça. Né? Não, cara, foi muito bom. E eu fiquei na dúvida quando o Paulo elaborou o tema, se essa mutualidade era entre o homem e Deus, mas é a mutualidade entre a igreja, entre os irmãos, né? E como você bem citou, Jesus ele nos reconciliou com Deus, mas ele nos reconciliou com todas as outras coisas, com todas as partes ofendidas, com os homens, né? E os reconciliados, aqueles que foram regenerados, formando assim o corpo de Cristo, tendo isso em comum, obviamente que se eu tenho algo em comum com alguém, eu vou desejar estar com essa pessoa, né? Nós vivemos em sociedade, então a gente vê normalmente as panelinhas, né? Quem gosta de rock anda com quem gosta de rock, quem gosta do Corinthians anda com quem gosta do Corinthians, quem gosta de... Né? Então a gente vê que isso é uma coisa comum no ponto de vista social, as pessoas que têm coisas em comum andam com pessoas que têm coisas em comum, isso gera-se uma unidade. Nesse sentido, o conceito de estar desigrejado, ele é totalmente oposto ao próprio conceito social de socialização das pessoas, porque você fala assim, eu amo, sei lá, vamos sair até da esfera da fé, eu amo, sei lá, qualquer coisa, filmes. Normalmente você vai procurar pessoas que gostem dos mesmos assuntos para fazer uma conexão com elas. Você não vai ficar em casa isolado, sozinho, só eu, isso, porque assim, nós somos seres sociáveis. Se você se isolar completamente, você vai pirar, vai ficar doido. Então, esse conceito de estar desigrejado, eu posso buscar a Deus pelas minhas próprias forças, eu não há necessidade de ir para uma igreja, poxa, você só tem a perder com isso. Você está perdendo, né? Você está perdendo o melhor de Deus, a unidade, e isso está sendo contraditório com o que a Bíblia propõe e com como as coisas de fato são. E aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque o Tozer, na página 95, ele fala da fé, que a fé é algo simples, ela não precisa de meios, parafernálias religiosas, ele fala que você pode exercer a fé, conforme o Lucas bem citou lá, daquela pregação do obreiro, que ele fala assim, a fé é algo simples, é só olhar, não precisa de esforço para olhar, que é o que Spurgeon ouve quando ele se converte. Aí o Tozer fala assim, no entanto, a do coração pode ser realizado com sucesso por qualquer pessoa, em pé ou ajoelhada, ou deitada em sua derradeira agonia, a 1000 quilômetros de qualquer igreja. Uma pessoa pode ler isso e dizer assim, tá vendo, nem precisa ir para a igreja para ter fé, mas não é isso que o Tozer está querendo falar. Ele não está falando que você não precisa ir para a igreja, ele está falando que você pode exercer a todo momento, mas ele não está anulando a ideia de você ir por uma igreja e ter unidade.
Então, eu só vou fazer essa consideração para quem leu ou vai ler o capítulo 7 ou o livro, vai ler, não, mas aqui ele está dizendo que eu posso exercer fé a 1.000 quilômetros de distância da igreja. Não, você pode, mas na igreja existe a unidade do corpo de Cristo indispensável para o crescimento do cristão. Então, é isso. Eu acho que 54 minutos, já estamos batendo aqui de estudo, ficou muito bem esmiuçado, esclarecido os temas. Da minha parte é isso. A gente vai continuar fazendo aí os novos estudos até o capítulo 10. Findando o estudo desse livro, Em Busca de Deus, nós iniciaremos um outro estudo de um livro chamado Deus Falou na Língua dos Homens. É Paulo Won, né, Paulo? É Paulo o nome dele? E pedimos para vocês que gostaram, né, nos acompanhem, estamos promovendo também o estudo do Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, já temos 3 estudos, o terceiro vai ser postado entre hoje e amanhã, domingo, e é isso, aqui eu encerro as minhas considerações, e o Paulo e o Lucas, se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Não tenho nada a acrescentar, não. Só desejar uma boa noite a vocês, um excelente dia, ou boa noite também, boa tarde para quem está assistindo, o seu horário que vai assistir esse estudo, né? E espero que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham sido edificados assim como nós somos por esse estudo, né? Amém. Paulo? Amém. Também quero agradecer, desejar a todos um ótimo ano, tá bom? Desculpa se teve alguns momentos aqui que eu fui muito duro nas minhas palavras, né? Às vezes eu tenho alguns jargões que acabam sendo meio duro, mas você que às vezes é um desigrejado é umas pessoas que pensam que dá para ser igreja sem estar na igreja. Eu te faço um convite a estar entrando em contato conosco para termos uma conversa, para te mostrar que você está num erro teológico, para te mostrar que você pensa que está sendo um cristão, mas não está sendo um cristão por interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, tá bom? E deixar um convite aqui para uma pessoa que ainda não é cristã, deixo o meu convite para que você olhe para você como um pecador que você é, e olhe para Cristo como um santo que ele é, e tem poder até para salvar você, que é pecador, assim como teve para salvar eu e a todos que estão aqui reunidos que somos pecadores. É isso que eu tenho a desejar a você e a te dizer uma boa noite. Amém, amém. Uma boa noite, irmãos. Deus abençoe. Até o próximo estudo. Boa noite, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.